Ah, boa. Vamos voltar, o microfone estava desligado, foi só um teste para percepção. Eu sou Éder Brito, sou coordenador de projetos da Oficina Municipal. Desejo que todos sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa de formação para candidatos voltados aos partidos, pré-candidatos, diretórios municipais, todo mundo que vai enfrentar o desafio de viver as eleições municipais em 2020 no Brasil. Esse programa é a realização da Oficina Municipal em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, da Alemanha, e também com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Piracicaba. Agradecemos a parceria da Escola do Legislativo. Essa atividade estava originalmente agendada para acontecer no município de Piracicaba, nessa parceria. Faríamos 2 noites presencialmente lá em Piracicaba, mas, como tem ocorrido com quase todo evento público no mundo, nesse momento, a versão presencial cai por terra e a gente tem que pensar nas alternativas que respeitem os protocolos de quarentena, que respeitem os protocolos que estão sendo impostos por conta da pandemia do coronavírus. É um prazer poder contar com a compreensão de todos, inclusive dos parceiros, para que a gente possa se adaptar e, mesmo assim, conseguir oferecer conteúdo de qualidade para vocês. Agradecemos a equipe da Escola do Legislativo de Piracicaba, que nos ajudou no processo de inscrição também. A gente sabe que tem muita gente do próprio município de Piracicaba, de municípios da região. E, como a gente fez essa versão agora, essa live aqui, a partir da sala da Oficina Municipal, a gente abriu também a possibilidade de participação de outras pessoas, de outras regiões. É um prazer poder oferecer para mais gente, inclusive, o lado bom desse momento tenso, desse momento que a gente está vivendo em nível mundial. O lado bom é esse, que a gente pode oferecer e voltar a nossa estrutura para essa atividade online. São 2 noites planejadas para esse programa. É importante falar, sempre acontece nesses programas, de alguém conhecer pela primeira vez, participa pela primeira vez, vai conhecer o trabalho da Oficina Municipal agora. Então, antes de iniciar a aula, rapidamente, cabe aqui explicar quem somos. A Oficina é uma escola voltada à formação em cidadania, política e gestão pública, municipal principalmente. São 18 anos de trabalho, desde 2002, já formamos mais de 20 mil pessoas em programas como esse. Estamos acostumados a fazer esses programas presencialmente, mas agora, tanto pela evolução da tecnologia, como por esse problema pontual da pandemia, a gente vem se adaptando e pensando nessas versões no formato EAD, no formato online também, hoje ao vivo pelo Facebook e também pelo perfil da oficina no Instagram. Desde o início do nosso trabalho, a gente conta com o apoio da Fundação Konrad Adenauer, uma fundação política alemã ligada ao partido da União Democrata Cristã, CDU da Alemanha, uma fundação que já atua aqui no país há mais de 50 anos, já entrando no 51º ano de trabalho aqui no Brasil. A Fundação Konrad Adenauer oferece programas de capacitação, programas de formação cidadã, e tem alguns parceiros, dentre eles a Oficina Municipal. É um prazer poder realizar esses programas todos em parceria com a Fundação Konrad Adenauer. Estamos aqui com uma equipe absolutamente reduzida, transmitindo esse curso da sala Konrad Adenauer, a sala que foi batizada em homenagem ao chanceler da Alemanha na década de 40, década de 50, ao longo do processo de reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. Um papel de liderança que ficou marcado na história alemã e que depois deu nome à fundação, que hoje faz um trabalho incrível de capacitação e de formação pelo mundo. O escritório aqui no Brasil é só um dos mais de 100 projetos, mais de 100 escritórios que a Fundação Konrad Adenauer tem para fazer esses projetos e programas de fortalecimento da democracia no mundo inteiro. Então, é graças a esse apoio e esses recursos que a gente vai conseguir realizar esse programa, voltado, nesse caso, aos candidatos e às pessoas, os partidos, os diretórios, que estão pensando no programa de formação e na formação dos seus candidatos e dos seus quadros para as eleições em 2020. Isso é importantíssimo. A qualidade da democracia passa
por eleições justas, eleições equilibradas, eleições em que todos respeitam as regras e como ensinou o professor que vai nos falar aqui hoje, em que a paridade de armas, Marcelo vai falar com vocês hoje, abre esse percurso de formação hoje, falando da legislação eleitoral, falando de todos os cuidados do ponto de vista jurídico que os partidos e as campanhas e as equipes de trabalho desses candidatos terão de vivenciar no ano de 2020. É claro que há um clima de ansiedade em relação ao período posto para a eleição. Ainda não se alterou o calendário eleitoral no Brasil, a data posta ainda é outubro de 2020, e existem projetos de lei, projetos de emenda constitucional sendo debatidos, mas nada definido ainda. Vocês podem interagir e repercutir isso com o Marcelo ao longo da aula. Então, nós temos hoje, na parceria com a Escola do Legislativo, algumas pessoas que estão inscritas. Agradeço à vereadora Nancy Tami, que preside o trabalho lá na Escola do Legislativo em Piracicaba e que ajuda a coordenar essa equipe, que nos ajudou tanto a realizar o processo de inscrição e a divulgar essa adaptação da atividade também. Essa equipe vai depois, para quem fez a inscrição, vai enviar um e-mail com algumas ferramentas de avaliação, formulários, para que vocês possam depois ter sua presença confirmada a partir do preenchimento desses formulários, inclusive aqueles que vão precisar e que querem certificação também. Qualquer outra pessoa que não fez o processo de inscrição pela Escola do Legislativo de Piracicaba e quiser falar com a equipe da oficina municipal para certificação, pode deixar os contatos nos comentários ou manda mensagem inbox pelo Facebook. A gente faz o contato e conversa sobre como é o processo para certificação. O importante é acompanhar o vídeo, aproveitar a presença do professor aqui para repercutir hoje legislação eleitoral no Brasil com Marcelo Rosa, e amanhã a gente vai falar de mobilização política e engajamento no mesmo horário, a partir das 19 horas, com Fabrício Moser. Hoje, sem mais delongas, eu me coloco à disposição de vocês, vou ficar aqui na moderação dos comentários, trazendo as perguntas de vocês ao longo da live para o professor Marcelo. E, sem mais delongas, convido aqui, já agradecendo a mais uma atividade em parceria, professor Marcelo Rosa, para a aula de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Éder. Obrigado a senhoras e senhores que nos assistem, nos prestigiam nessa transmissão online, dada a circunstância de saúde pública no nosso país e mundial. E agradeço mais uma vez a oportunidade dada pela Oficina Municipal e a Fundação Konrad Adenauer. Agradeço da pessoa do amigo professor Éder e agradeço ao pessoal aí da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Piracicaba. Bom, hoje o nosso bate-papo é Eleições Municipais 2020, cuidados jurídicos para candidatos e partidos políticos. Você vai dizer, mas diante dessa situação de saúde pública, pandemia, já vão mudar as eleições. Bom, hoje, dia 24 de março de 2020, só existem propostas de emenda à Constituição, não existe algo concreto que passou dentro de um regramento, obedecendo todo o regramento do processo legislativo e ainda mais em se tratando de uma proposta de emenda à Constituição. Portanto, hoje, dia 24 de março, vamos trabalhar no desenvolvimento normal dos preparativos para os candidatos e dirigentes partidários em todos os municípios do Estado de São Paulo e do nosso Brasil, das 27 unidades da Federação, municípios. Tá ok? Bom, a legislação aplicada a estas eleições, eu destaco nesse primeiro slide e pontuo aos senhoras e senhores, que seria a Constituição Federal de 1988, aí destacando aqui a emenda constitucional número 97 de 2017, que ela foi introduzida na reforma eleitoral de 2017, portanto, não esteve
não foi aplicada às eleições municipais de 2016. Dentro desse regramento aqui, eu vou destacar de maneira maciça, já no nosso início, nos próximos slides, toda a legislação que foi alterada, todo o escopo da legislação eleitoral que foi alterada, pós-eleições municipais de 2016, porque nós vamos tratar aqui de uma eleição municipal, dos preparativos de uma eleição municipal. Então, nós tivemos aqui uma mudança significativa, que nós vamos debater adiante, da Emenda Constitucional 97 de 2017, o Código Eleitoral Brasileiro, que é a Lei 4.737 de 1965, a Lei Complementar 64 de 1990, que também é conhecida como a Lei das Inelegibilidades, que ela teve uma alteração substancial, que foi a chamada ficha limpa ou ficha suja, a Lei Complementar 135 de 2010, a Lei 9.096 de 1995, que é a chamada Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.504 de 1997, que é a chamada Lei das Eleições, e dela destaco todas as alterações legislativas que tivemos pós-eleição de 2016 até hoje, já às portas da eleição municipal de 2020. Ou seja, a Lei 13.487 de 2017, que foi introduzida na reforma eleitoral de 2017, a Lei 13.488 de 2017, também introduzida na reforma eleitoral de 2017, a Lei 13.831 de 2019, foi apenas uma alteração legislativa em maio do ano de 2019, e a Lei 13.878 de 2019 foi conhecida como a Reforma Eleitoral de 2019. E aí, destaco mais, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, as quais foram editadas pela Corte Superior Eleitoral para serem aplicadas nas eleições de 2020. E dessas eu destaco algumas aqui, que é a Resolução TSE 23605 de 2019, que ela introduziu a questão, ela trata da questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o qual foi criado para as eleições de 2018, portanto, não existia nas eleições de 2016. Mas agora, para as eleições municipais de 2020, vamos ter mais este recurso para as candidaturas. E a resolução TSE 23606 de 2019, que é o chamado calendário eleitoral, que eu sempre digo para os meus clientes que essa é uma peça de fundamental importância para o candidato, que eu sempre brinco que eu sou da época do rádio relógio, que antes de você acordar, quando você despertar, você já virava o seu rosto para a cabeceira da cama, o chamado criado mudo, para ver as horas, e era a primeira situação que faz. Hoje em dia o pessoal já puxa o celular, nem hora vê, já vai verificar as redes sociais ou o chamado WhatsApp, né? Então eu sempre brinco que antes de verificar a rede social ou ver a hora, o candidato tem que já verificar o calendário eleitoral. Por quê? Vai verificar naquele dia qual o prazo importante da justiça eleitoral que se vence, ou que se vencerá durante o decorrer daquele dia. E aí nós temos a resolução TSE 23607 de 2019, que trata da prestação de contas para partidos e candidatos nas eleições de 2020. E aí, peça fundamental também, a questão da prestação de contas, que vai também trazer como prestar contas desse valor novo que vem para agregar as eleições municipais, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aí nós temos a resolução TSE 23609 de 2019, que trata da escolha e registro de candidatos, a questão do encurtamento do prazo da campanha eleitoral. Isso não é novidade para aqueles que participaram do último pleito de 2016, que essa foi uma inovação trazida
pela reforma eleitoral de 2015, a Lei 13.615 de 2015, que teve vigência, foi introduzida já para as eleições municipais de 2016. E aí, que todo candidato sempre quer saber, o famoso o que pode, o que não pode, que é a resolução TSE 23.610 de 2019, que trata da propaganda eleitoral e das condutas vedadas do agente público em campanha eleitoral, especificamente para as eleições de 2020. Então, esse aqui é o escopo aqui. Eu procurei dar uma síntese, principalmente em questão de resoluções do TSE, que é aplicada, o arcabouço legal aplicado para as eleições de 2020. E aí, já iniciando, falando que da grande novidade dessas eleições. Qual que é a grande novidade dessas eleições? Principalmente quando vamos falar e tratar das eleições proporcionais, ou seja, eleição para o cargo de vereadora e vereador. Que foi o quê? A proibição das coligações partidárias para as eleições proporcionais, que foi introduzida pela reforma eleitoral de 2017, que não foi aplicada às eleições de 2018 para deputados, mas sim com determinação expressa na nossa Constituição que ela se iniciaria, essa proibição, na eleição proporcional de vereadores nas eleições vindouras que seria de 2020. Então, o que diz aqui o artigo 17 da Constituição, que trata de partido político, o parágrafo 1º, fala que é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir a sua estrutura interna, estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento para adotar critérios de escolha do regime de suas coligações nas eleições majoritárias, que permanece vedada, repetindo, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. E aí vem o artigo 2º dessa emenda constitucional 97, diz que a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020. Portanto, senhoras e senhores, para as eleições de 2020, não podemos mais realizar coligações para as eleições proporcionais do cargo de vereador. Sendo assim, dos 33 partidos políticos registrados e reconhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral até o momento, terão que adotar as chapas completas de candidatas e candidatos ao cargo de vereador na circunscrição do seu respectivo município. E frisando que nessa chapa completa deverá ser respeitado, que não é novidade para nenhum dos senhoras ou senhores, respeitado a proporcionalidade de gênero, ou seja, 30% no mínimo de candidaturas de gênero diferente dos demais 70%, que via de regra é a candidatura feminina. Porém, se tivermos 70% de mulheres, no mínimo tem que ter candidaturas de 30% do gênero masculino. E aí nós temos uma outra situação que permeou nos últimos meses, com a expectativa da chegada das eleições de 2020, já com essa grande novidade introduzida pela Emenda Constitucional 97 de 2017, qual que era a grande interrogação dos partidos políticos e dos pretensos postulantes a uma candidatura. Qual o número máximo de candidatos que cada partido, então, poderá apresentar para ser registrado a sua chapa perante a Justiça Eleitoral do seu respectivo município? Porque a Lei 9.504 tem o artigo que trata dessa situação, no inciso 2, salvo engano, ele ainda tratava que nos municípios que é abaixo de 100 mil eleitores, a coligação, vou repetir, a coligação poderia lançar até um percentual de até 200% de candidatos em relação ao número de cadeiras. Mas eu friso que era essa questão
da legislação ordinária, da Lei 9.504, ela fala de coligação, não fala de partido, porque ela fala de partido somente no inciso 1 deste artigo, que ela determina que cada partido ou coligação a 150%, cada partido poderá até 150%. Bom, mas e aí veio a Justiça Eleitoral dando um equilíbrio, tendo uma tentativa de equilíbrio nessa confusão legislativa. O artigo 17 da resolução 23.609 de 2019 diz o seguinte: cada partido político poderá registrar candidatos para as câmaras dos deputados, que não é o nosso caso, 2020, a Câmara Legislativa, que também não é o nosso caso, não estamos no Distrito Federal, as Assembleias Legislativas, também não é o caso, nós estamos falando de câmaras municipais, e aí sim, e as câmaras municipais, então sim, está dizendo aqui as câmaras municipais, no total de até 150% do número de lugares a preencher. Portanto, senhoras e senhores, o partido político, nas eleições de 2020, por meio da resolução TSE que trata da escolha e registro de candidaturas, poderá registrar o percentual de até 150% do número de cadeiras em disputa. Portanto, a Justiça Eleitoral acabou por sanar ou aplanar essa dúvida, essa aresta que foi deixada pelo legislador, que alterou a Constituição, mas não fez os devidos ajustes e acertos da legislação infraconstitucional, que no caso é a 9.504 de 97. Bom, seguindo aqui, vamos pontuar para as senhoras e os senhores as alterações legislativas que tivemos depois das eleições de 2016. Portanto, os cuidados novos que os partidos e os candidatos e as candidatas terão de ter com esse novo arcabouço legislativo eleitoral que estará presente e vigente nessas eleições de 2020. Em 2019, foi aprovado no Congresso Nacional a Lei 13.878 de 2019, que ela alterou a Lei 9.504, a fim de estabelecer os limites de gastos de campanhas eleitorais. Em se falando de limites de gastos de campanhas eleitorais, não é nenhuma novidade para aqueles partidos políticos, nem tampouco aqueles candidatos que participaram do pleito de 2016, porque com a introdução da reforma eleitoral de 2015, foi introduzido no nosso país um limite de gastos em campanha eleitoral por município, devidamente apontado em números reais para todos os candidatos e partidos políticos nas eleições de 2016. Só que essa alteração legislativa de 2015 determinou que a cada eleição deveria ter uma lei. Só que aí veio o legislador quase que ao apagar das luzes para não confrontar com o artigo 16 da Constituição Federal, que trata do princípio da anualidade da regra eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional e publicada no Diário, sancionada pelo Presidente da República, publicado no Diário Oficial da União, que tem que ter um interregno máximo ou mínimo de um ano antes das eleições, máximo de um ano antes das eleições. E aí nós tivemos aqui essa lei de 2019 que diz o seguinte, o artigo 18C da 9.504, o limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e vereador na respectiva circunscrição será equivalente ao limite dos respectivos cargos nas eleições de 2016. Portanto, o parâmetro é eleições de 2016 que já foram testados todos os candidatos e partidos políticos da última eleição municipal. Mas esse valor terá que ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por o índice que venha substituir. Nas campanhas para o segundo turno, as eleições para prefeito, onde houver o limite de gastos,
cada candidato será de 40% do limite previsto no caput desse artigo. Portanto, o limite de gasto no seu município, que será apresentado pela Justiça Eleitoral devidamente atualizado, é o valor de 2016 atualizado pelo IPCA do IBGE. Ok? Pois não, Éder. Temos perguntas? Temos perguntas e comentários já aqui, professor. Temos 107 colegas online conosco nesse momento. Então a gente vai fazendo essas pausas, agradecendo a participação de todos. E só para confirmar, a gente teve uma interação aqui falando da regra dos 150%, e junto com isso uma pergunta se existe um número mínimo também. Então só para reforçar o 150%. Então eu sempre entendo que o número mínimo é no mínimo 2, porque você tem que ter a paridade de gênero. Você não tem no mínimo 30%, 70%, é no mínimo 2. Você quer lançar no mínimo, não pode lançar um candidato. Não, você tem que lançar uma candidata ou um candidato. Não, uma candidata só, não. Um candidato e um candidato, porque nós temos o quê? 50% de cada gênero. Ok? E aí nós temos ainda, dentro daquela alteração legislativa que falamos do slide anterior, daí tivemos agora uma alteração de grande valia para as eleições, que foi o quê? Determinar que o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite total de 10% dos limites previstos para os gastos da campanha do cargo alguém que concorrer. Então, aquele limite do slide anterior, caso o senhora ou o senhor que seja candidato queira financiar a sua campanha com os recursos próprios, obviamente devidamente declarados perante o fisco brasileiro, tem um limite agora. Não é mais como foi até 2018, que era o céu é o limite, desde que declarado. O seu limite é de até 10% limite legal permitido para aquele cargo que você disputará naquela determinada circunscrição, que no caso das eleições municipais é o município onde você tem a sua inscrição eleitoral. E aí nós temos aqui a Lei 13.831 de 2019, que trouxe essa grande alteração, principalmente para você, dirigente partidário, municipal, onde muitos brincam, falam, doutor, esse tal de fundo partidário que tem cheiro, tem cor, nunca vi, não sei como é que é, nunca chegou no meu município. Eu estou aqui representando esse partido há 15, 20 anos e não só ouço dizer, é uma lenda, ele existe. Então, aí, como os municípios estão sempre com falta de recursos para a dinâmica da administração partidária, muitos dirigentes de partido acabam relegando a zero a apresentação das suas contas partidárias perante a Justiça Eleitoral, ou ainda a informação para o fisco, porque o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado, desde 1988. Portanto, tem que apresentar a declaração de pessoa jurídica para a Receita Federal. Mas aí você dirigente que não apresentou para a Receita Federal, o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido a suspensão do CNPJ ou até mesmo o cancelamento do CNPJ do seu partido no seu município. E sem CNPJ você não pode ter o que? A conta bancária de campanha, que é essencial, onde você poderá, inclusive, receber aquele tal fundo partidário que você achava que poderia ser uma lenda, mas poderá receber desde que você tenha uma conta bancária específica para recebimento de valores de fundo partidário, como também poderá ter uma conta bancária específica para recebimento de valores da novidade dessas eleições, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral. Mas desde que o CNPJ esteja regular e válido perante a Receita Federal do Brasil. E aí o que trouxe essa Lei 13.831 de 2019? A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil reativará a inscrição dos órgãos partidários municipais referidos que estejam com a inscrição baixada ou inativada, mediante o quê? Requerimento dos representantes legais da agremiação partidária
junto à unidade descentralizada da Receita Federal do Brasil na respectiva circunscrição territorial, ou seja, o seu município, instruído com declaração simplificada de que não houve movimentação financeira nem arrecadação de bens estimáveis em dinheiro. E essa está na lei. Esse requerimento ele não tem custo após o dia 1º de janeiro de 2020, portanto, desde o dia de hoje até antes da convenção, o senhor, a senhora poderá fazer esse requerimento gratuitamente. E se tiver com esse problema, e você, candidato, você pode verificar se o partido pelo qual você está inscrito está regular, com o CNPJ, todo regular. E o prazo das filiações vão terminar agora, no começo de abril. E bem como o senhor, a senhora que está no exercício de mandato de vereador, a famosa janela partidária, ela se encerra agora, no final do mês de março, nessa semana que vem, na semana que vem. E, relembrando, na última quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, em resposta a um requerimento de um deputado federal, determinou em julgamento que os prazos das filiações partidárias estão mantidos até o presente momento, independente da situação que vivemos no nosso país. Portanto, senhor e senhora que queira regularizar a sua questão da sua filiação partidária, tem que regularizar até o começo do mês de abril. Mas por precaução, coloque o ponto, marco final 31 de março ou 30 de março, para que você tenha um espaçamento mais tranquilo, não faça todo de afogadilho. Ok? Temos mais perguntas aí, Éder? Temos mais 3 perguntas, professor. Algumas de temas que você já cobriu e outras que talvez você vá responder mais para frente aqui na apresentação. Okay. Primeiro, da Natália Tinelli, ela pergunta onde é possível encontrar o limite de gastos de acordo com o porte do meu município. Essa situação vai ser divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas você poderá verificar, se não me engano, já tem uma resolução, porque através de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral define, através de resolução, o valor máximo dos gastos. Mas se você tiver já o valor do ano de 2016, é só fazer a atualização pelo IPCA do IBGE. Muito bem. A Lívia Lazaneu pergunta, até quando deve estar regularizada a prestação de contas? A prestação de contas de candidato, de partido político? Bom, vamos pegar aqui, ela vai ser candidata, ela vai ter que regularizar a prestação de contas depois da eleição e até 30 dias depois da eleição. Se você é dirigente partidário, está com um problema de prestação de contas não prestadas, com o que está impactando na questão do CNPJ, convém correr o mais rápido possível, porque o prazo para você se regularizar enquanto partido no seu município é no momento anterior à realização das convenções, porque senão você não vai conseguir realizar a convenção. Ah, mas eu estou tudo certo, mas só o meu CNPJ. Tudo bem, você consegue então realizar a convenção, mas a abertura da conta bancária do partido, que é obrigatória, você não vai conseguir porque você não tem a regularização do seu CNPJ. Muito bem. A Priscila pergunta, uma pergunta matemática agora, Marcelo. Se uma cidade tem 11 cadeiras de vereadores, 150% equivale a 16,5%. O número válido... Para cima. Para cima, 17, portanto. Positivo. E a Marita Velli pergunta, a Receita Federal está fechada. Sabe se há opção por e-mail para regularizar o CNPJ? Aí convém ela verificar junto a um contador, tá certo? Que hoje, com essa situação que vivemos, os serviços públicos estão notadamente disponibilizados online, né? Uhum. E por último aqui o Adriano pergunta sobre a quantidade de vereadores para o cargo sem as coligações. Não muda, né? 150% do número de cadeiras em disputa, em até 150%. Muda a dificuldade. Beleza, continuando. A Lei 13.488, que foi introduzida pela Reforma Eleitoral de 2017, diz o seguinte, poderá participar das eleições partido que até 6 meses antes do pleito tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme disposto em lei, e tem até a data da convenção, olha lá, lembra que eu falei? Até a data da convenção, órgão de direção constituído na circunscrição de acordo com o respectivo estatuto. Ou seja, até o próximo dia 4 de abril, se o Tribunal Superior Eleitoral
vier a homologar uma nova agremiação partidária, ela poderá se apresentar com candidaturas para as eleições de 2020. Porque o prazo é de até 6 meses antes do pleito. Anteriormente era de até 1 ano antes da eleição. Ainda na Lei 13.488 de 2017, poderá participar das... Já falamos disso? Desculpe. Artigo 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição, também no prazo de 6 meses. Portanto, unificou o prazo de 6 meses para tudo. Registro de partido político tem que estar deferido no Tribunal Superior Eleitoral 6 meses antes. Filiação partidária para concorrer a cargo, a mandato eletivo, tem que estar deferida e registrada perante a Justiça Eleitoral em até 6 meses antes da eleição. E para você ser candidato em determinado município ou determinada unidade da federação, quando for eleições gerais, mas focando nas eleições municipais, para que você seja candidato em determinado município, você deverá ter o seu domicílio eleitoral comprovado e seu registro, seu título de eleitor, em até 6 meses da eleição. Portanto, se o senhor deseja, senhor ou a senhora, deseja ser candidato no município vizinho ao seu, ou um município de uma outra unidade da federação, o senhor tem tempo agora até o começo do mês de abril para fazer a alteração do seu domicílio eleitoral, desde que a sua última alteração do domicílio eleitoral tenha ocorrido há pelo menos 1 ano antes. Tá certo? Mas se tiver ocorrido menos de 1 ano, você não consegue alterar o seu domicílio. Então, se você quiser ser candidato em outro município, tem até o começo de abril para alterar o seu domicílio eleitoral do seu título de eleitor. Temos mais. Só uma pergunta ainda sobre o CNPJ. O professor vai reabastecer a água aqui enquanto eu faço a pergunta, agradecendo a Alexandra Mota, que enviou essa pergunta. Ela quer saber, professor, se o CNPJ é específico ou quem já possui pode manter o mesmo. Bom, vou responder das duas variantes. O candidato, aquele que vai ser candidato, não existe CNPJ anterior. Aquele CNPJ que lhe foi fornecido para a disputa das eleições de 2016, bom, por exemplo, ele se extinguiu no dia 31 de dezembro de 2016. Portanto, se você vai ser candidato para as eleições, candidata nas eleições de 2020, após o partido apresentar o seu requerimento de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral, com o cruzamento dos dados com a Receita Federal, já vai gerar um CNPJ de campanha do candidato, para não confundir com o seu CPF de pessoa física, mas esse CNPJ vai ser extinto automaticamente, sem provocação da parte, no dia 31 de dezembro de 2020. Já a questão, se ela estiver falando na qualidade de dirigente partidária, o CNPJ do partido ele não muda. O que muda são os dirigentes, a chapa que conduz o partido naquele município. Hoje a diretoria era composta por hoje uma diretoria nova, que substituiu uma anterior. O meu CNPJ é novo? Não, é o mesmo CNPJ desde a criação do partido naquele município. Vamos lá. É vedado o registro de candidatura avulsa, também aqui, desculpe, não é 2019, é 2017, é 13.488 de 2017. A reforma eleitoral de 2017 que diz que é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Portanto, para ser candidato ou candidata nas eleições, obrigatoriamente tem que estar filiado a um partido político em até 6 meses antes do pleito. Dentre hoje, seriam as 33 agremiações políticas reconhecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu ouvi dizer, professor, que o Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública em dezembro último sobre a questão das candidaturas avulsas que está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal. Sim, tem um questionamento que é oriundo das eleições de 2016, um candidato a prefeito na cidade do Rio de Janeiro que teve a sua candidatura indeferida em 1º grau, mantido o indeferimento em 2º grau e reiterado o indeferimento perante o Tribunal Superior Eleitoral
dessa questão por falta de filiação a partido político, que não existe no nosso sistema político eleitoral as chamadas candidaturas avulsas ou independentes. E aí, não conforme com tal decisão contrária ao seu pedido, esse postulante a uma candidatura a cargo de prefeito do Estado do Rio de Janeiro recorreu ao Supremo Tribunal Federal porque a situação tem âmbito de caráter constitucional. E essa situação ainda não está definida. Porém, em dezembro último, o ministro Barroso, é o relator desse recurso extraordinário que ainda vai ser discutido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, realizou essa audiência pública, coletou os dados dessa audiência, porém não há previsão de julgamento desse recurso extraordinário. Portanto, hoje eu afirmo para vossas senhorias que o nosso sistema eleitoral não permite as candidaturas avulsas. E aí, continuando aqui dentro da Lei 13.488, olha lá, 2017, o equívoco foi do ano anterior. Aí nós trazemos aqui ao debate o artigo 16D, que foi introduzido na Lei 9.504, que trata o quê? Da criação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o primeiro turno das eleições, que serão distribuídos entre os partidos políticos obedecendo o seguinte critério: 2% dividido igualitariamente entre todos os partidos com estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 35% divididos entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados na proporção de percentual de votos por eles obtidos na última eleição geral das Câmaras dos Deputados. Ufa. E 48% divididos entre os partidos políticos na proporção do número de representantes da Câmara dos Deputados considerados as legendas dos titulares. E, finalmente, 15% divididos entre os partidos políticos na proporção do número de representantes no Senado Federal considerados as legendas dos titulares. Por que isso? Porque o cargo de senador, que é uma eleição majoritária, como de prefeito, governador e presidente da República, não há incidência de infidelidade partidária, portanto, a qualquer tempo pode haver a troca de partido político de detentores de mandato de Senado, prefeito, governador, presidente da República. Mas aqui nesse caso do Senado Federal, será considerado as legendas dos titulares. E, por último, aqui é importantíssimo, para que o candidato tenha acesso aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário, ou seja, está expresso em lei. Não adianta falar, não, eu quero o quê? Eu quero ter acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Mas você fez por escrito? Não, eu achei que iam me dar. Não, tem que fazer por escrito. E ainda tem que haver uma deliberação. O partido tem o livre-arbítrio de mandar ou não o valor. Por quê? Agora, até antes do meio do ano, o partido político em esfera nacional realizará o quê? Com uma reunião da direção nacional para definir os critérios e parâmetros de divisão dos valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, comprovar a sua ampla divulgação desta resolução interna, dessa determinação interna de divisão, para a Justiça Eleitoral tem que comprovar que houve essa divulgação ampla, maciça, nos canais de comunicação internos do partido, e ao receber esse documento importante, a Justiça Eleitoral não vai adentrar no mérito dessa divisão. Por quê? Porque o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, que nós lemos anteriormente, no nosso primeiro slide, no segundo slide, ele diz que o partido político tem autonomia para definir a sua estrutura interna. E aí o partido político, até antes da metade do ano, até antes de junho, deverá apresentar para a Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, os critérios de divisão desses valores internamente para os candidatos daquela determinada agremiação partidária. Ah, mas eu não tenho muita interlocução com o meu presidente municipal, como é que eu faço? Bom, partido político, você tem que fazer política. Ou seja,
Você tem que tentar se entender com o seu presidente municipal. Ah, mas não tem jeito, ali não dá. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, faça o protocolo na municipal e a de cautela manda também para a estadual. Mas não se assuste se esse dinheiro não chegar, porque quem define não é nem a municipal nem o estadual, mas sim a nacional. Porém, a direção nacional pode repassar a batuta da distribuição no município para a direção municipal ou mesmo para a direção estadual, mas desde que destine qual que é o percentual que vai ser encaminhado, tá certo? Bom, tudo bem? Isso aqui é importantíssimo. Você, candidato, deverá requerer. Se não requereu, ninguém sabe o que você queria. Pois não, Éder, temos mais? Vamos lá, perguntas? A gente está acumulando aqui perguntas já, ainda bem, Marcelo, e vamos tentar responder todas na medida do possível aqui. Primeiro, a Elaine pergunta ainda sobre domicílio eleitoral, que para se comprovar o domicílio serve um contrato de trabalho na cidade ou a necessidade de ser morador do município? Então, a justiça, o critério é subjetivo. Eu sempre brinco não, eu falo para os meus alunos, aqui nessa sala onde nós estamos, aqui nos cursos aqui de cidadania da oficina municipal, que o domicílio eleitoral você comprova como? Por afinidade. Vou repetir, afinidade. Você tem que demonstrar que você tem afinidade com aquele eleitorado, tá certo? Mas como é que eu tenho que ser proprietário de um imóvel? Não. Eu tenho que ter um contrato de locação? Não. Como é que eu tenho? Eu tenho que provar afinidade, que eu estou sempre naquele município, que eu tenho um local onde eu me hospedo, onde eu fico, onde eu tenho residência, onde eu tenho um domicílio, porque o domicílio eleitoral não se confunde com o domicílio civil. Legal. A Denise Acosta pergunta sobre servidor público com cargo. Qual é o prazo de desligamento? Aí nós vamos ter a lei complementar 6490, tem lá os prazos da questão das inelegibilidades, tá certo? Aí vai ter que verificar qual é o cargo que ela vai disputar, se ela vai disputar o cargo de vereador, é até 3 meses antes da eleição, se ela vai disputar um cargo de prefeito, é até 6 meses antes da eleição. Mas verifique a legislação. Tá? Boa. A Sandra Reis, Marcelo, pergunta, o pré-candidato que trabalha em regime CLT, ele tem que se afastar do trabalho? Terá que se afastar do trabalho? Não. Não. A lei não determina que tenha que ter essa situação, mas aí eu faço a pergunta. Como é que você faz campanha? Ah, não, eu trabalho das 8 às 6. Tá bom, então você vai fazer campanha das 6 à meia-noite, ou até 6 da manhã, das 6 da noite às 6 da manhã. Esse é o critério. Se você é seletista e quer realmente abraçar uma campanha eleitoral, eu sugiro, tenta negociar um período de férias, porque hoje a campanha é de apenas 40 e poucos dias. Então, tenta botar os últimos 30 dias da campanha para você fazer. Ou, não, mas eu não consigo 30, só 20. Então, tira 20 dias de férias. Mas não é essa obrigatoriedade junto ao seu empregador. Muito bem. A Laiane Sena faz uma pergunta bem específica aqui, Marcelo. Se aposentado por invalidez perde o benefício caso seja eleito? Eu não vejo por isso, porque nós tivemos já vários na Câmara Federal, vários deficientes, cadeirantes, não sei se eram aposentados por invalidez, esse tipo de coisa, ou se recebiam o benefício do BCP, tá certo? Eu entendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? Mas convém ele entrar mais ou menos melhor na legislação específica do caso concreto dele, do benefício que ele recebe. Boa. A Alexandra Mota pergunta, todos os candidatos devem solicitar o fundo ou somente o majoritário? Não, é para todas as candidaturas. A lei não tem essa distinção. A distinção poderá haver no seio interior do partido. O partido, não, só vou investir em candidaturas majoritárias, proporcional eu não vou. Ah, mas é um absurdo. É critério. Vamos lá. Ainda na Lei 13.488 de 2017, olha a novidade, desde o dia 15 de maio do ano eleitoral é facultada aos pré-candidatos a arrecadação prévia de recursos da modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo
4º do artigo 23 desta lei, mas a liberação dos recursos por parte das entidades arrecadadoras fica condicionada ao registro da candidatura e a realização das despesas de campanha deverá observar o calendário eleitoral. Resumindo, essa famosa vaquinha virtual chamado crowdfunding. Ou seja, você que vai ser candidata ou candidato ao cargo proporcional ou majoritário, que queira ter esta modalidade a mais, não é? Não, se eu tiver a vaquinha, eu não posso ter o outro investimento do partido? Pode, uma coisa não tira a outra. Então você que é postulante a uma candidatura, no próximo dia 15 de maio, ainda nem tem convenção do partido, você já pode contratar uma empresa especializada de arrecadação. Ah, mas eu tenho meu vizinho lá que o filho dele faz, rapaz, essas vaquinhas virtuais aí, faz essas petições públicas. Tem uma penetração, rapaz, o menino é esperto, viu? Ele conseguiu arrecadar um valor lá para fazer uma cirurgia para um rapaz do nosso bairro lá. Não, somente empresas habilitadas e credenciadas pela Justiça Eleitoral, leia-se Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, na página do Tribunal Superior Eleitoral, eu creio que até o final de abril, tem que ter já de forma transparente quais são as empresas que foram listadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral para apresentar esse tipo de prestação de serviço aos pré-candidatos. Ah, mas e se eu chegar lá na frente e eu desistir? Eu fico com esse dinheiro? Não, porque esse dinheiro é para a campanha. Se você desistiu da campanha, não tem como gastar esse dinheiro. Então, o que faz? Esse dinheiro vai ter que ser retornado para cada um dos doadores, CPF, pessoa física. Não poderão doar nas vaquinhas pessoas jurídicas. Por quê? Vocês que já participaram das eleições de 2016 já sentiram na pele. As pessoas jurídicas foram proibidas desde as eleições de 2016 a fazerem doações, seja para candidatos e partidos políticos. E aí temos aqui, parágrafo 4º, na hipótese prevista no parágrafo 3º desse artigo, se não for efetivado o registro de candidatura, as entidades arrecadadoras deverão devolver os valores arrecadados aos respectivos doadores. Ainda na Lei 13.488 de 2017, o artigo 23 diz o seguinte: na hipótese de doações realizadas por meio das modalidades previstas no inciso 3 e 4 do parágrafo 4 desse artigo, fraudes ou erros cometidos pelo doador sem conhecimento, vou frisar, sem conhecimento dos candidatos, partidos políticos ou coligações, leia-se majoritária, não ensejarão responsabilidades desses, nem a rejeição de suas contas eleitorais. Então, se tiver alguma doação fraudada ou dissimulada, desde que não tenha o conhecimento ou conivência do candidato, partido político ou coligação, esses últimos não poderão sofrer represálias da Justiça Eleitoral. E o limite previsto no parágrafo 1º desse artigo não se aplica às doações estimáveis de dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40 mil. Em resumo, nós não falamos que cada candidatura tem um limite de gastos? Portanto, aquele seu amigo, seu vizinho, que tem uma casa maravilhosa numa grande avenida do seu município, bem localizada, que todo mundo vê, todo mundo sonha em ter alguma coisa naquela casa, e ele fala, olha, você vai poder usar essa casa aqui gratuitamente para fazer o seu comitê de campanha, desde que não ultrapasse esse valor estimável em dinheiro dessa alocação pelo período da campanha eleitoral, não se aplica, não vai comer lá do limite máximo de campanha. E o mesmo, por exemplo, você é contador, o seu amigo é contador e fala, olha, você pode ir para a sua campanha que o meu serviço de contabilidade você não paga, que eu vou fazer doação na minha prestação de serviço. Desde que não ultrapasse R$40 mil, não vai comer lá o limite. Mas desde que seja prestação de serviço próprio, não tipo... Pode deixar que eu vou pagar lá o escritório de contabilidade famoso da nossa cidade, que vai ficar à sua disposição. Não. Desde que seja
Prestação de serviço próprio, não contratada de terceiros. E aí vou definindo aqui, crowdfunding, vaquinha virtual, que foi uma das inovações trazidas pela reforma eleitoral de 2017, introduzida nas eleições de 2018, que trouxe a possibilidade de utilização do crowdfunding, mais conhecido como vaquinha virtual, como método de arrecadação para as campanhas políticas, restrita às empresas aprovadas e cadastradas pela Justiça Eleitoral. Portanto, aquele seu vizinho que é muito bom, ele tem uma capilaridade, uma dinâmica e uma desenvoltura nas redes sociais ou na própria rede mundial de computadores, se ele não tiver uma empresa cadastrada e devidamente reconhecida pela Justiça Eleitoral, não poderá fazer esse tipo de arrecadação. Pois não, Éder? Vamos lá, Marcelo. Temos mais 4 perguntas aqui. Primeiro da Juliana Salto. Como devem ser declaradas as doações na prestação de contas? Tem que fazer um termo de cessão de uso gratuito. Mas, como ele é gratuito, mas a Justiça Eleitoral determina que que tenha o mensuramento desse valor estimável de dinheiro. Mas como é que eu faço isso? Eu chuto? Não. Tem que verificar os valores praticados no mercado. Verifica a cotação de 3 empresas ou 3 prestadores de serviços desse mesmo tipo de modalidade de doação, de serviço ou de produto para doação, e faça uma média e apresente no contrato de prestação de serviços a título gratuito, mas colocando que tem um valor estimável em dinheiro. Muito bem. O Luiz Eduardo Ortolan pergunta: como deve ser feito o requerimento de solicitação de fundo eleitoral? Requerimento na qualidade de... Vamos pegar aqui, ó, surgiu agora na minha cabeça. Na qualidade de candidato devidamente escolhido na convenção deste partido político, na data tal, no município tal, para o cargo de vereador ou cargo de prefeito, nos termos da legislação em vigor, cito o artigo que está ali, venho respeitosamente requerer acesso aos valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para a minha campanha eleitoral ao cargo tal nas eleições desse município. E, não tem modelo específico não. E tem prazo? O ideal é... terminou a convenção, já está escolhido no mesmo dia ou no dia seguinte. Boa. Demarcar território. Mas tem prazo para pedir? Tem um prazo bom, melhor para pedir, Marcelo? Não tem prazo, não. Se você, dentro do meio da campanha, se for pedir, você pode. Vai saber se ainda tem dinheiro, né? Muito bem. Se o dinheiro já se foi. Mais 2 perguntas antes da gente voltar ao tópico Enquanto aqui. Isso, vai falando que eu vou botar mais água. Mais água aqui para o Marcelo. Uma pergunta voltando a um cargo que a gente a um assunto que a gente acabou de repercutir, do Pedro Ângelo, cargo comissionado, chamado cargo de confiança em autarquia. Ele deve se afastar quanto tempo antes e ele perde a remuneração se afastando? Bom, aí você precisa verificar se ele é concursado, não. Se ele é comissionado, sim. Ele vai ser destituído daquele cargo, né? Muito bem. E por último, o Davi Carlos pergunta: existe valor mínimo e máximo desse financiamento? Do financiamento... Imagino que ele esteja falando do crowdfunding ou do fundo. Se o partido falar, vai determinar para aquele município, vamos supor que o partido tem 10 candidatos ao cargo de vereador. E ele determinou que vai dar R$5.000. Aí vai ficar o critério para dividir entre todos lá. Ou então, não, o partido definiu que é R$1 milhão para aqueles candidatos. Tudo partido. Vamos lá, ainda na Lei 13.488, veja que a Lei 13.488, olha as grandes novidades que foram introduzidas na legislação eleitoral na reforma de 2017. São considerados gastos eleitorais, portanto, sujeito ao registro e aos limites fixados nessa lei. E também, portanto, se são gastos eleitorais, você pode pagá-los com o valor do fundo partidário, se você tiver na sua campanha, e o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, caso você tenha na sua campanha. E se esses valores não... Se aquele gasto que você fez não é considerado gasto eleitoral, você não pode utilizar nenhum desses 2 recursos públicos. Vamos lá. Despesas com transporte ou deslocamento de candidatos e pessoal a serviço de candidaturas observadas nas seções do parágrafo 3º. Então, são considerados gastos eleitorais despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço da candidatura, ou seja, da campanha.
E o custo com criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com o provedor de aplicação. Aqui nós já temos uma outra novidade, a possibilidade de impulsionamento na campanha eleitoral. Porque na campanha eleitoral pode impulsionar a propaganda eleitoral? Pode, somente candidatos e partidos políticos de coligação. Ah, mas eu... Ui, bati aqui no microfone, deve ter reverberado um grande barulho aí, perdão. Eu eleitor, eu sou apoiador do dono, a senhora fulana de tal, minha candidata não abro mão, vou ajudá-la até o último dia de campanha, vou pagar o impulsionamento para ela. Não pode. O eleitor só pode fazer a propaganda na sua página do Facebook, Instagram, no WhatsApp, ou se ele tiver um blog dele, pode fazer. Desde que seja de pessoa física, mas não pode pagar impulsionamento. Para fins dessa lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização. Aquele que você pega, por exemplo, o Google, você paga a priorização. Cada um que for entrar para falar de determinado assunto, o meu nome vai estar em primeiro lugar, que eu estou pagando para isso. E isso é uma forma de impulsionamento, a priorização de conteúdo. Não são considerados gastos eleitorais e, portanto, não se sujeitam à prestação de contas às seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. Portanto, não pode utilizar valor do fundo partidário nem do fundo especial de financiamento de campanha. Combustível e manutenção do veículo automotor usado pelo candidato da campanha. Só o do candidato. Se tiver outros veículos na campanha para fazer deslocamento de pessoal ou mesmo fazer propaganda, carro de ele pode, mas só que o do combustível e manutenção do veículo automotor usado pelo candidato na campanha não é gasto eleitoral, portanto você não pode pagar com os valores da campanha. Mas paga com o quê? Valor pessoal do candidato, que não transitou na conta de campanha. Remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo a que se refere à linha desse partido. Portanto, aqui, para a eleição municipal, isso não interfere muito, mas para a eleição de deputados, que tem que rodar o estado inteiro, no frigir dos ovos, o que é? O motorista trabalhou o dia inteiro no carro, se o candidato não tiver dinheiro próprio no bolso, se não tiver os valores da campanha, não pode pagar comida para ele. Ah, nós vamos dormir aqui nessa cidade. Se o candidato não tiver dinheiro do bolso dele, não pode pagar hotel pro condutor, pro motorista, só porque não pode utilizar valor do fundo partidário e nem do fundo especial de financiamento de campanha. E não pode também pagar alimentação e hospedagem própria do próprio candidato no município. Saiu, fez caminhada, andou, aí pararam numa pastelaria, não tem dinheiro no bolso, só tem dinheiro de campanha. Não pode pagar para todo mundo da equipe, mas para o candidato não pode pagar, porque não é gasto de campanha. E o uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física até o limite de 3 linhas, não é gasto eleitoral. A prestação de contas será feita, ainda na Lei 13.488. Fica também dispensado de comprovação da prestação de contas a cessão de automóvel de propriedade do candidato. Então, o candidato, você vai utilizar na sua campanha o seu próprio carro, ele não precisa estar na prestação de contas. E também o carro da sua esposa ou do cônjuge, esposa ou cônjuge, e seus parentes até 3º grau, que cederem o carro para o candidato, não para a campanha. Para o uso do candidato, não é despesa de campanha, não precisa estar na prestação de contas. Aqui, anotem os senhores e as senhoras, esse artigo 36A é a Bíblia que norteia o pré-candidato hoje. Portanto, hoje, você, pré-candidato ou postulante a uma determinada candidatura, você vai lá na Lei 9.504 de 1997, o artigo 36A elenca toda a situação que não é considerada
propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto ou a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos poderão ter cobertura dos meios de comunicação social. E aí a inovação trazida em 2017, para esse artigo, nós temos o inciso 7, que é a campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4, parágrafo 4 do artigo 23 da Lei 9.504, que nada mais é a vaquinha virtual. Então, por que ela está como não é considerada propaganda eleitoral antecipada? Porque a partir do dia 15 de maio você pode, na sua rede social, falar, ó, gente, eu sou pré-candidato, eu sou postulante na disputa do cargo de vereador na nossa cidade, e eu já contratei a empresa tal, mostro o link para fazer a arrecadação prévia ou vaquinha virtual da minha campanha eleitoral. Conto com a sua ajuda para que dê condições para que a nossa campanha se desenvolva de uma forma tranquila e sem dissabores, com falta de dinheiro no meio do caminho. Você pode colocar isso hoje na sua rede social, no seu blog, mandar para os seus amigos. Hoje não, a partir do dia 15 de maio. Não vai ser considerado propaganda eleitoral antecipada, porque está aqui elencado expressamente no artigo 36A da 9.504. Vamos lá, temos mais perguntas? Vamos lá, a gente vai dividindo em alguns blocos aqui, temos bastante pergunta, bastante interação, agradeço a todos aí pela participação. Primeiro, a vereadora Nancy Tami pergunta, além do candidato, o partido pode fazer a vaquinha virtual? O partido político também poderá fazer a vaquinha virtual. Boa. Davi Carlos pergunta, o município tem recursos para todos os candidatos e de onde vêm esses recursos? Acho que aquele quer dizer do diretório municipal, né? Não entendi. O município tem recursos para todos os candidatos e de onde vêm esses recursos? Bom, o município ele pode, de repente, fazer uma coleta aí de contribuições de pessoas físicas e ter um fundo próprio. E aí, na eleição, ele vai poder distribuir esses seus candidatos, ou mesmo receber recursos do fundo partidário vindo da direção partidária hierarquicamente superior, ou mesmo de fundo especial de financiamento de campanha. Boa. A Rose Ilek, no caso de policiais militares, qual o prazo para filiação partidária e posterior candidatura? Se ele está na ativa e tiver mais de 10 anos de engajamento na corporação, é o dia da convenção partidária. Boa. Uma pergunta bem peculiar aqui do seu xará, Marcelo Gandra Falcone. Nós temos um amigo que ama o vereador e daria a vida por ele. Por agradecimento, como remunerar esta pessoa durante a campanha? Contratá-lo como mão de obra e ele preste o devido serviço, com o contrato de prestação de serviço de mão de obra em campanha eleitoral. Mas que não seja um prestador fantasma da eleição, né? Vamos lá. Ainda na 13.488, o artigo 37 diz que, no caput, na cabeça do artigo, diz: nos bens cujo uso depende de cessão ou permissão do poder público ou que a eles pertencem, e nos bens de uso comum, nós vamos falar mais adiante, inclusive postes de iluminação pública, sinalização, tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Vamos tirar aqui o cavalete não pode mais. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de bandeiras ao longo da via pública. Então, pode ter bandeira ao longo da via pública na sua cidade. A avenida principal tem um canteiro central com árvores e um gramado maravilhoso, comprido. E aí, então, quer dizer que eu posso lá colocar bandeiras ao longo daquele canteiro central? Não. Mas como? Eu já vi, o pessoal coloca desde que esteja sendo conduzidas por um ser humano. Não pode fincar a bandeira no gramado, é proibido.
E essa bandeira tem que ser móvel. Ah, então o cara tem que ficar andando? Não, ele pode ficar parado, só que essa mobilidade é comprovada. O cidadão chegando com a bandeira após as 6 horas da manhã e poderá ficar até as 22 horas, tá certo? Não esqueçam que o ser humano, ele cansa. Se tiver sol, uma hora ele vai procurar uma sombrinha e aí, como não tem ninguém olhando, ele vai fincar a bandeira no gramado ou amarrar a bandeira na árvore. Isso é proibido. Ah, mas ninguém vai ver. Esquece o candidato que queira burlar a legislação eleitoral, que hoje o maior inimigo do candidato burlador, o que é? O celular com acesso à internet, que faz a denúncia online, tira foto, faz vídeo e manda para os meios de denúncia online, seja da Justiça Eleitoral, seja do Ministério Público Eleitoral. E muitas vezes a própria OAB, na sua plataforma, tem um link de interagindo junto à Justiça Eleitoral como sendo também um canal de denúncia, tá certo? Desde que as bandeiras desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito. E aí é permitido que adesivo plástico, vou repetir, adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais. Vou repetir, e janelas residenciais. Eu não estou falando portão, eu não estou falando poste do cavalete de água, eu estou falando janela residencial. A colocação de adesivo desde que não exceda a meio metro quadrado. Cuidado com a chamado efeito da justa posição. Você pegou uma van, um carro, uma caminhonete, você pegou a sua caminhonete e botou vários adesivos de meio metro quadrado na lateral. Isso para a Justiça Eleitoral, o que é justa posição, que daria o efeito visual único com a sequência de propaganda eleitoral de metragem permitida, mas com a sequência da chamada justa posição se torna uma propaganda ilícita. A realização de qualquer ato de propaganda partidária eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. E aí vem aqui a introdução do artigo da Lei 13.488 de 2017. Constitui crime no dia da eleição puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período com multa no valor de 5 mil a 15 mil FIR. Olha lá, gente, a publicação de novos conteúdos ou impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações de conteúdos publicados anteriormente. Então, no mundo virtual, aplica-se as mesmas regras do mundo real. No mundo real, você não pode sair da sua casa distribuindo o folheto ou o santinho ou o profetinha do seu candidato, porque é crime no dia da eleição. E o mesmo ocorre aonde? No mundo virtual. Só não vai ser considerado crime no dia da eleição aquela publicação que vem do dia anterior, não foi trocada de maneira casuística no dia da eleição. Cuidado! Não, eu paguei o impulsionamento e aí esqueceram e foi também no dia da eleição, mas ninguém vai ver. Engano seu. Todo mundo vai estar nas redes sociais e olhando, a cara impulsionou aqui, porque vai estar conteúdo impulsionado. E é crime. E é permitida a circulação, olha só, isso aqui é novidade, senhoras e senhores. É permitida a circulação de carros de som em mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância do veículo e respeitadas as vedações previstas no parágrafo 3º deste artigo. E agora que vem o pulo do gato. Apenas em carreatas, caminhadas ou passeatas ou durante reuniões e comícios. Portanto, aquele carro de som que transitava de maneira singular, mas numa altura razoável, durante todo o dia na cidade, ele não pode
ocorrer. Só pode ocorrer quando o carro de som só pode rodar na cidade, desde que seja em carreata, caminhadas e passeadas ou durante reuniões e comícios. Mais perguntas, então, Cleber? Vamos lá, a gente está começando a mudar de tema e tem algumas que ainda são referentes a tópicos anteriores, Marcelo. A Inês Caruso pergunta: todos os partidos têm fundo partidário para repassar aos candidatos em campanha? Olha, eu vou dizer para a afirmação é a seguinte: todo partido político recebe... todo não. Os partidos políticos recebem de valores do fundo partidário. Se o partido dela não passou a cláusula de barreira, que também foi introduzida na Emenda Constitucional 97, desde fevereiro do ano de 2019, não recebe valores do fundo partidário. Mas o partido político que tenha recurso, ele pode não receber, mas pode ter um recurso ainda guardado de fundo partidário. Poderá ser utilizado em campanha eleitoral dos seus candidatos. Como é que é o critério de divisão? Critério interna corpus, é o partido que define, não há interferência ou ingerência da Justiça Eleitoral nessa divisão. Boa. O Glauco pergunta, Marcelo: em casos onde os municípios estejam tendo dificuldades na regularização por prestação de contas e as nominatas ainda não estejam publicadas, essa regularização pode ser feita após 4 de abril, sem prejuízos aos candidatos, eles sendo filiados via instância superior? A regra é a seguinte: o partido político tem que estar devidamente regularizado até momentos antes da convenção, ou melhor, eu digo o seguinte: tem que verificar o estatuto partidário, porque para você convocar uma convenção partidária, você tem que soltar um edital convocatório. E a maioria dos estatutos partidários são 7, 10 dias. Então tem que eu diria que você tem que ser o prazo, tem que estar regularizado até visando dar o devido atendimento de chamamento desse edital convocatório para a convenção. Beleza, agora... Por isso que eu coloco no regramento ali a Lei 9.096, que se reporta aos estatutos, aí cada um tem que verificar os estatutos partidários dos respectivos partidos, que eu sempre friso que o momento primordial de um filiado ou candidato é o momento da filiação partidária, no qual ele assina uma ficha de filiação que para muitos não quer dizer nada, muito pelo contrário, quer dizer tudo, porque tem lá em letras garrafais tamanho -6, pequenininho, dizendo que você leu e está de acordo e adere a todos os princípios instituídos no Estatuto e no programa partidário. Uma dúvida, reforçando a dúvida do Pedro Ângelo aqui, Marcelo. Ele trabalha como comissionado em uma autarquia, um cargo de confiança, não é concursado. Precisa se desligar do cargo? Se sim, quanto tempo antes e perde a remuneração? Conforme eu já falei anteriormente, tem que verificar no regulamento da lei das inelegibilidades o prazo para candidatura a vereador é 3 meses antes, para prefeito 6 meses antes, e tem que perder o vínculo. Ele não tem concurso, tem que ser afastado e não tem remuneração, porque você é exonerado, né, a palavra-chave. Ok? Vamos lá. Já falamos. Independentemente da veiculação da propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora do rádio e televisão, debates sobre as eleições majoritárias ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, no mínimo 5 parlamentares, e facultado aos demais, observado o seguinte. O que trouxe de inovação? Antes era até 9, agora passou a ser 5. Mas o meu partido não tem 5, mas o candidato a prefeito pegou o vice de outro partido. Nosso partido tem 3 deputados federais e o outro partido tem mais 3. Então, somados dá 6. Pode? Pode. Porque aí você compara o que ocorreu nas eleições de 2018, que é então candidata pelo Rede Sustentabilidade Marina Silva. O partido dela só tinha 2 deputados federais e a somatória dos 2 deputados federais do Rede com a somatória do vice, que era do PV, deu o número mínimo, ultrapassou o número mínimo legal de 5 deputados federais. E
Ah, mas o meu partido não tem 5 deputados, mas ele quer participar. Ficará a critério da emissora do rádio e televisão. Ah, mas e se o debate for na internet? Essa regra não existe. Por quê? Ela existe para dar oportunidade e um regramento de isonômia, dentro dessa isonomia determinada pelo legislador, para rádio e televisão. O que é rádio e televisão? É concessão de serviço público. E a da internet não depende, porque não é uma concessão de serviço público. Porque amanhã ou hoje, na madrugada, você pode colocar no ar uma TV na internet, uma rádio na internet. Não depende de licença de ninguém. Ok? E aí verificar o seguinte, artigo 57A, é permitida a propaganda eleitoral na internet nos termos desta lei após o dia 15 de agosto do ano da eleição, que é o quê? O início da propaganda eleitoral. E o artigo 57B, introduzido pela 488 de 2017, a propaganda eleitoral na internet, o inciso 4, perdão, poderá ser realizada das seguintes formas: por meio de blogs, redes sociais, sítio de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhados, cujo conteúdo seja gerado e editado por candidatos, partidos políticos ou coligações, ou qualquer pessoa natural, e aí vem o pulo do gato, desde que não contrate impulsionamento de conteúdo. Então, todo mundo pode fazer a campanha eleitoral no mundo virtual? Sim, mas o impulsionamento estará adstrito somente ao candidato, partido político ou coligação. Ainda na Lei 13.488 de 2017, o artigo 57B, o parágrafo 1º. O que diz o 57B? A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas. Aí vem o parágrafo 1º. Nos endereços eletrônicos das aplicações de que trata esse artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. O Davi pergunta, uma questão mais opinativa aqui, Marcelo. Os gastos com campanhas eleitorais nessa época de crise de vírus corona, você acredita que pode criar revolta nos eleitores? Gastos com campanhas, o gasto eleitoral? Bom, hoje, nossa realidade é totalmente diferente. Você imaginava estar em casa, resguardado? Ninguém. E aí não sabemos como vai ser a reação da população, do eleitor, se vai ser positiva ou negativa. Mas, fatalmente, aquele candidato que não vai se utilizar desses recursos vai explorar de maneira maciça que fulano de tal está usando o recurso tal. Por quê? Porque quando o candidato recebe um valor, seja ele qual for, seja vindo do partido político ou doação de pessoa física, ele tem que informar até 72 horas na prestação de contas online da Justiça Eleitoral e acesso de domínio público. Ou seja, o seu adversário poderá utilizar dessa informação pública e oficial da Justiça Eleitoral que fulano de tal está, em tempos tais, utilizando recursos públicos, enquanto eu estou fazendo a minha campanha totalmente desprovida de recursos públicos. A campanha é uma guerra, né? No bom sentido. O Adalberto Maluf pergunta: diretores de associações de classe que não recebam recursos públicos também precisam se descompatibilizar com 4 meses de antecedência? Tem que verificar na legislação, porque ele já deu uma informação importante. Associação de classe. Ela vive do quê? Não pode não receber fundo público, mas deve ter uma contribuição compulsória? Não sabemos. Precisa verificar na legislação. Certo. A Cláudia Martins pergunta: servidor público concursado em outro município é obrigado a se afastar para concorrer à eleição no seu município, no município que não trabalha? Existe julgado dizendo que não é obrigado. E aí eu pergunto, como é que você vai fazer a sua campanha eleitoral sendo que você está trabalhando no município diverso? O ideal é você juntar as suas férias para a época da campanha eleitoral. Muito bem. E o Pedro Neri fala da hipótese do partido que não atinge o quociente eleitoral.
esse partido ele deve esperar esgotar todos os candidatos que atingiram os 10% do quociente eleitoral, dentre os partidos que atingiram o quociente, ou depois da soma dos partidos que somaram as cadeiras, todos entram na contagem? Vamos lá, esse tema foi discutido agora no mês de março, um dia inteiro no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, que julgou ações diretas de inconstitucionalidade de temas ligados às eleições, e dentre as arguições de inconstitucionalidade estava a questão que o partido político, mesmo não atingindo o quociente eleitoral, ele participa da divisão das sobras. Então, as sobras, inclusive, daqueles partidos que tinham direito a participar tendo o quociente eleitoral, mas não tiveram candidatos com os 10% mínimo de votação, que também foi arguído em inconstitucionalidade nesse mês de março, no início do mês de março, e o Supremo Tribunal Federal deu pela constitucionalidade desta situação, desses 10%. Então, o partido político, mesmo não atingindo o quociente eleitoral, se ele tiver candidato com um volume expressivo de votos que possa levar o partido para o topo das maiores médias e, portanto, participar da disputa dentro das maiores médias dessas sobras, poderá participar mesmo não tendo atingido o quociente eleitoral. Beleza, Marcelo. Seguimos com a aula agora, por enquanto transmitindo pelo link alternativo aqui que foi enviado aos colegas e tentando retomar nossa live pelo Facebook. Vamos seguir.